naquela duna. Eu vi quando já cantar. Opa, cê acabou, pisar na areia. 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 Ei, ai, oh, ei, na areia, oh. Vamos lá, 1, 2, 3, agora! Parabenizar o Governo do Estado da Bahia, a Secretaria de Cultura do Estado e o IPAC pela belíssima entrega. O Museu do Recôncavo Vanderlei Pinho vai fazer toda a diferença para a nossa região. Aqui vai ser uma âncora para o desenvolvimento sustentável de todo o Recôncavo e da Bahia de Todos os Santos. Então, o ID só parabeniza a todos os envolvidos nesse grande projeto. O IDES é um Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Baixo Sul da Bahia, né? Mas que a gente estende o nosso foco à valorização do patrimônio como ativo econômico e social. A gente fez, deixamos aqui com vocês aqui a recuperação da Fortaleza do Monte São Paulo. Sim. Geralmente quando a gente faz um registro, né, do processo todo, né? Fizemos também, porque valorizar o patrimônio material e imaterial. Vou aproveitar. Juliana! Essa entrega, governador, maravilhosa. Dá, pelo canto aí dá.
Agora, especificamente, a gente está em parceria, né, com o IPAC, através de um edital que a gente participou. A gente está fazendo um educativo do Vanderlei de Pinho, que contempla justamente nessa primeira fase do projeto, está mapeando, né, os patrimônios do entorno do museu. Então teve lá, ali a gente considera não um museu de Candeias, é um museu do Recôncavo. É muito mais, né? Esse museu já funcionou em outras épocas, em outras décadas, e ele abriu e fechou algumas vezes. E ele teve uma grande reforma através da Secretaria de Turismo, com o apoio financeiro do Banco Internacional, né, do BID, e foi feita uma grande reforma porque esta casa e a senzala estavam em ruína e foi todo recuperado. E veio uma equipe para fazer a expografia e abrir um museu quando se deu a pandemia e o museu não foi aberto. E ficou mais alguns anos fechado. Quando o IPAC resolveu encarar essa empreitada para finalmente fazer uma reabertura desse espaço, nós formamos uma equipe, fizemos várias visitas aqui ao espaço, fizemos o diagnóstico do que precisava ser feito, de obras de estrutura, que muita coisa precisava já ser refeita, e pensar no conceito novo do museu, que foi indicado pelo nosso diretor, Marcelo Lemos, do IPAC. É uma cultura ancestral da gente. E é maravilhoso, você vai se surpreender. Porque conta muita história sobre o nosso período colonial, que tem uma importância econômica, social muito grande. Além de que nós tivemos aqui também um período da escravidão, dos senhores, tudo isso está aqui. Então a ideia de decolonização do museu, porque nós estamos numa casa grande, numa senzala, com toda a história colonial que a gente sabe que aconteceu no Brasil, que isso aqui é a própria história do Brasil, está aqui nesse espaço. E aqui houve muito sofrimento e muitas sequelas de um engenho de açúcar, e foi um dos primeiros engenhos de açúcar do Brasil. O Vanderlei Pinho, que foi o último herdeiro dessa casa, ele doou esse espaço, esse engenho da freguesia para o Estado, com a condição de que o Estado transformasse esse lugar em um museu. E essa transformação dessa casa em museu foi um dos pilares do IPHAN regional, porque o Vanderlei Pinho, ele é responsável pela criação do IPHAN desde os anos 30, foi quando ele começou esse movimento. Então é muito importante que a gente mantenha as diretrizes que ele iniciou de patrimônio, de cuidado e preservação de patrimônio, e essa casa foi mantida como um museu como ele queria. A cultura africana eu vejo muito. Eu vejo raízes com capoeira, a matriz africana também, o afro, o axé. E que precisamos agora, com o Museu do Vanderlei Pinho, o município ter a oportunidade de usar isso aqui como um espaço de alavancar, vamos dizer assim, esse conteúdo cultural, histórico e cultural que está aqui adormecido. Então nós montamos as exposições com o que tinha na casa. E nós pensamos em dividir em núcleos, contando história, a história do lugar, dos povos originários que estavam aqui antes de tudo. Nós fizemos uma sala dedicada a eles, fizemos uma sala com uma linha do tempo, onde tem 500 anos pontuados, as datas importantes, contextualizadas com o que estava acontecendo no Brasil e na política brasileira, de 1500 até
agora ano 2000, século 21. E temos uma sala dedicada aos povos que vieram trazidos de África para cá. Então nós fizemos um núcleo histórico, um núcleo de serviços, que é onde tem um pátio, uma cozinha, e a área onde nós encontramos fragmentos de objetos do engenho, da indústria daqui, e montamos uma sala com esses fragmentos de memória. Depois fizemos uma sala com os objetos de tortura que foram usados aqui no tempo da escravidão. Fortalecer a comunidade no conhecimento da sua história, das suas raízes, né? Para que a gente possa, a partir daí, trazer cultura, trazer mais cultura, né? Para essa população, cara. Inclusive os jovens que não conhecem essa história, que não se apropriam, que não valorizam às vezes por falta de conhecimento. Pode contribuir com projetos culturais, a arte da dança aqui. Montamos os quartos e a sala, separando o mobiliário por tipologia. Mesas, quais são os tipos de mesa que tinham na casa, que tipos de cadeira, que tipos de cama, que tipos de tecnologia foram usadas aqui para a construção desse mobiliário. Alguma coisa veio de Portugal, mas muita coisa foi feita aqui com a madeira brasileira. A tecnologia era africana, porque foram eles que fizeram o mobiliário. Foram eles que fizeram o torno, os entalhes, os adornos. E tudo que foi feito nessa casa foi construído com a mão de obra africana. Uma parte desse mobiliário também tem uma influência indiana, onde a gente tem uma sala toda dedicada à palhinha, que é uma técnica indiana que foi adaptada ao mobiliário colonial português. E a gente tem uma mistura, né, de técnicas nesse mobiliário. Fizemos uma salinha de cinema, uma salinha para documentários e remontamos a capela com o altar original, que nós temos aqui um acervo com 30 imagens, e elas foram todas recuperadas por professor de Sorgolo, que é um restaurador aqui da Bahia. E remontamos o altar original como ele era na época. A capela está toda preservada na sua forma original. Na parte do meio do casarão, que a gente chama de térreo, a gente tem o espaço das exposições temporárias, que é a exposição encruzilhada. Nosso conceito de montagem do museu, ele se deu a partir de encruzilhada. Foi a partir daí que nós pensamos no conceito todo do roteiro do museu dentro dessa arquitetura dessa casa, que é uma arquitetura fantástica. Esse museu, bastava a casa para ele já ser um museu, ele não precisava de mais nada, porque podia ser uma visita apenas à casa, já é um museu. E nós reservamos o espaço do porão para uma cafeteria, espaço de descanso, armários guarda-volumes e toda uma área para receptivo de visitantes. Em volta do museu, nós temos um galpão, que estamos preparando espaço para a próxima etapa. E em cima, no último andar do casarão, nós vamos fazer um centro de documentação e memória, com uma parceria com a Fundação Pedro Calmon e a documentação do Arquivo Público da Bahia, onde nós pretendemos trazer para cá esse registro, que foi feito agora pela Unesco, dos passaportes dos escravizados que foram preservados pelo Arquivo Público da Bahia. Esse material vai vir para cá em cópia para a gente poder apresentar e para estudos e pesquisas. Nós temos um pier, temos uma portaria pela estrada. O visitante pode vir da forma que achar melhor, ou de carro, ou de ônibus, ou para quem mora perto pode vir a pé. E pode vir de barco também, que nós temos um atracadouro com um pier e um receptivo para receber as pessoas. Então temos toda a infraestrutura, temos uma paisagem fantástica, temos uma Mata Atlântica atrás do museu. Em frente ao museu nós temos ilhas, e essas ilhas é onde estão situados os quilombos, que são as sequelas desse engenho. Em volta do museu são por volta de 54 comunidades remanescentes desse engenho. E nós pretendemos fazer um trabalho junto com essas comunidades para trazê-los aqui para dentro da casa, para fazermos trabalhos aqui com eles, para que a gente possa juntos
conviver com toda essa história que aconteceu aqui e que está na memória deles, porque depois que o museu abriu e que eles voltaram a visitar, porque levou 25 anos fechado, eles têm trazido suas histórias afetivas, suas lembranças e nos contam coisas que a gente não tem como saber, porque não está registrado. E tudo isso está sendo guardado e documentado para nosso Centro de Memória e Documentação. Então, em maio, em breve, o nosso próximo passo é abrir esse espaço novo, que vai ser uma parceria com as universidades, o UFRB, as universidades do Recôncavo, e esperamos que seja um ponto aqui de reflexão e memória. Um dos projetos que foi contemplado no edital PENAB foi o educativo do museu, que foi contemplado com o Instituto IDES, que é o Instituto de Desenvolvimento do Baixo Sul, Sustentável do Baixo Sul da Bahia, e está fazendo um trabalho educativo com o entorno do museu e com as comunidades e com os municípios. São 8 municípios, mais alguns que eles acrescentaram, e estamos fazendo esse mapeamento e essa documentação dessas comunidades e desses municípios em volta do museu, para que a gente possa fazer parcerias e trazê-los para cá também, para dentro do museu. Então muita coisa está vindo aí nesse educativo, e esse ano a entrega vai ser uma entrega substantiva do Instituto IDES, dessa documentação que está sendo feita.